O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, ainda não sabe se o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, deu ou não aval a Michele Bolsonaro para gravar e publicar aquele vídeo ontem com duras críticas a Flávio Bolsonaro, que é enteado dela. Ontem vocês acompanharam, só se falou disso. Michele Bolsonaro gravou 2 vídeos longos falando sobre as divergências, né, enfim, de pensamento ali dentro do PL, divisões de pragmatismo político. E ela disse o seguinte, que depois de uma divergência política sobre o palanque lá do Ceará, que o candidato à presidência, pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro teria ligado para ela e que ela teria sido humilhada por ele. Mas, nos próximos dias, Flávio Bolsonaro deve visitar o pai. E o pai mora com Michele, né, e onde ele cumpre a prisão domiciliar. Pois bem, o que os aliados de Flávio estão se perguntando é, peraí, Michele Bolsonaro avisou Jair Bolsonaro que falaria isso? Que exporia e criticaria abertamente Flávio Bolsonaro? Ela avisou? Se avisou, qual foi a reação de Jair Bolsonaro? Ele ficou indiferente? Lavou as mãos, isso aí vocês que se resolvam? Ou ele foi o contrário? Não grave, mesmo assim ela gravou. Ou ele deu aval, faça isso mesmo, você tem direito, você está na sua razão. Ou ela não comentou com ele. Eu perguntei se, até para essas fontes, né, se ela, como presidente do PL Mulher, teria que ter aval de marido, né, se isso não seria meio machista. E aí o que me disseram é o seguinte, olha, independentemente dela ser esposa de Jair Bolsonaro, ela mesma repete que Jair Bolsonaro é o líder. Então, Jair Bolsonaro mandou, está mandado. E algo assim, né, desse calibre tão sensível, precisaria de aval de Jair Bolsonaro, mesmo se fosse uma iniciativa de Flávio Bolsonaro, por exemplo, um ataque ali à esposa de Bolsonaro publicamente. Eu perguntei à assessoria de imprensa de Michele Bolsonaro, hoje pela manhã, se esse vídeo teve ou não teve aval de Jair Bolsonaro. Mas a assessoria me informou que ainda não obteve essa informação. O espaço, claro, segue aberto aqui para a gente atualizar essa informação, mesmo que seja antes de Flávio Bolsonaro descobrir, porque ele só vai descobrir quando visitar pessoalmente o pai. E ainda falando desse assunto, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela voltou a usar as redes sociais, mas hoje de manhã, depois de ter feito aquela exposição, né, do atrito que teve com o enteado Flávio Bolsonaro. Só que dessa vez, Michele mudou um pouco o tom. Ela disse que não há briga e que não tem raiva de Flávio. Na postagem, ela afirmou ainda que eles estão juntos para derrotar Lula. Michele escreveu assim, olha lá. Para ficar claro, eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga, nem competição. Peço apenas que não retirem trechos da minha fala de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Fiquem em paz. Fecha aspas. É até interessante, né? Aqui só uma anotação, que ela diga, não tirem minha frase de contexto para não gerar confusão. Desculpa, mas esses 2 vídeos que ela publicou, se ela publicou achando que ela não ia gerar uma confusão, aí é muita, assim, ingenuidade para dizer o mínimo, né? Mas vamos lá. Então, ontem ela rasgou o verbo, publicou esses 2 vídeos, criticou e ainda pegou num ponto complicado, porque da questão da misoginia, né? Porque ela dizer que ela foi humilhada, que a opinião dela não importava por Flávio Bolsonaro, para a campanha do Flávio é péssimo, porque já tem uma resistência, né, das mulheres ao bolsonarismo, e aí ela falando isso piora a situação. Pois bem, essa publicação que a gente acabou de mostrar, de hoje, da Michele, fui conversar com aliados de Flávio Bolsonaro. E eles viram como uma espécie de recuo da Michele Bolsonaro. Diz que me falaram o seguinte, olha, claramente nessa mensagem ela recolheu a linha. E por quê? Na visão dessas fontes com as quais eu conversei, esse recuo, né, essa tentativa de minimizar, colocar panos quentes na situação,
foi motivada pela reação nas redes sociais, porque a reação nas redes sociais foi bastante desfavorável para Michele dentro da direita, que é justamente o público dela. Muita gente diz que ela atrapalha Flávio Bolsonaro, atrapalha a tentativa da direita de retirar o Lula do poder. Só volta ali um pouquinho, deixa eu só colocar o nome, a fonte dos... Isso, só coloca ali no finzinho para mim, só um pouquinho. Isso aqui. A fonte, né, desse levantamento de redes sociais que foi feito para analisar essa repercussão de ontem até hoje, chama Software Brandwatch, que é um dos maiores do mundo, que faz essa contagem das redes sociais. Pois bem, o que diz esse levantamento? Diz que mais ou menos, mais de 60% dos engajamentos, das manifestações ali, foram favoráveis a Flávio Bolsonaro. E que muita gente ou ficou neutra ou criticou o fato dela fazer essa exposição pública e acabar atrapalhando a pré-campanha do senador. Bom, seguindo, hoje o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, ainda falando dele, trouxe mais uma resposta às acusações da madrasta Michele Bolsonaro, de que ela teria sido desrespeitada por ele, humilhada durante uma ligação telefônica. Flávio Bolsonaro foi às suas redes sociais. Flávio pediu desculpa à esposa do pai e disse que está de coração aberto para ela. Vamos ver um trecho. Nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. Eu sempre fui reconhecido pelo meu equilíbrio, educação, respeito com todo mundo, até com os meus adversários políticos. Em nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michele. Se eu fiz em algum momento, mais uma vez, eu peço desculpas. Tenho respeito por ela, reconheço o trabalho dela no PL Mulher, que bateu recorde de filiação de mulheres, pelo trabalho dela com surdos, com as pessoas com doenças raras, pelo cuidado com meu pai e por tudo que ela representa, sim, para o Brasil. A reunião na próxima quarta-feira está mantida para tratar justamente das soluções que a gente vai propor para as mulheres de todo o Brasil, que acordam cedo, trabalham, estudam, cuidam dos filhos e das famílias. E de coração aberto, quero reforçar o convite que eu já tinha feito para a Michele, justamente porque eu acredito que o diálogo, o respeito e a união vão ser sempre o melhor caminho. Então o convite segue de pé e o coração segue aberto, Michele.